porque ela trabalha nos sábados. E nesse sábado Deus permitiu que a agenda dela se fechasse, porque ela tinha que abrir a agenda para nós. Quero convidar a Marli Salvador, minha gente. Vamos aplaudir a Jesus. Ela é nossa amiga, companheira, Marli Salvador, que desde a época que a Leia... Quem lembra da Leia? A Leia, quando entrou aqui na igreja, ela disse assim: pastora, tua unha é muito esquisita. Dá para cuidar? Falei, bom, né? Se você quer cuidar, cuida. E ela foi para o exterior morar e me deixou na mão, mas Deus nunca deixa a gente na mão. Deus colocou no coraçãozinho da Marli Salvador e ela veio um dia para mim: pastora, posso cuidar da sua unha? Sim! Então ela que cuida da unha da pastora. Você que quiser também ter um tempinho com ela, não só cuida da unha, mas também cuida das nossas emoções com carinho toda vez que a gente vai lá, amém? Então vamos orar por ela. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sussu, vem aqui fazer essa oração. Glória a Deus. Coloque a sua mão direita para cá, em nome de Jesus. Amém. Agora feche teus olhos e leve seus pensamentos no Senhor agora. Aleluia. Senhor meu Deus, quero apresentar a Ti, Senhor, a Tua serva, Pai, que tem, Senhor amado, pão para nós, Senhor. E eu sei que ela tem um alimento, Pai, para nos dar, Senhor, descendo do céu sobre a vida dela, sobre a nossa vida. E agora, Senhor, nós vamos se alimentar, Senhor, dessa palavra, Pai. E que nós possamos, Senhor, fazer justo, Pai, o que tem para nós, Senhor. Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor, sábia, Pai. Oh, Jesus querido, vendo, Pai, que só o Senhor pode usar cada uma de nós, Senhor. Deus, colocamos diante de Ti, Pai. Eu oro pela Tua filha, Pai. Ela já tem, Senhor amado, se preparado, Pai, jejuado, orado, mas ela está aqui, Senhor, pedindo mais uma vez a Sua bênção, Pai. E eu creio, Pai, que tudo que ela tem, Senhor, para nós, Senhor, vem do céu. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Senhor. Amém, Jesus. Paz do Senhor, irmãs. Boa tarde a todas. Vocês estão bem? Vocês estão nervosas? Não é só eu mesma que estou nervosa. Então, vou deixar aqui o meu papel. Glória a Deus. A gente vai falar sobre um dos frutos do Espírito, né? E antes de começar, eu queria ler com vocês Gálatas 5. A Rô já começou. Tem que colocar meu auxiliar aqui, senão não vai. Gálatas 5, eu vou começar do 16, eu vou um pouquinho à frente, tá bom? Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. O que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, a feitiçarias, a inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raivas, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existem leis. As pessoas que permanecem em Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas
junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar a ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Hoje nós vamos falar da constante luta que a gente vive entre a carne e o Espírito. Porque a gente aceitou a Jesus, a gente se fez uma nova criatura, né? O Senhor fala isso para nós. E o velho homem ficou para trás, a gente já enterrou. Mas o velho homem, ele é teimoso, ele sempre quer levantar. E às vezes a gente tem que tirar o sapato e dar na cabeça dele para que ele volte para lá, porque não é mais lugar dele aqui, na onde a gente se tornou uma nova pessoa. Então a gente vai falar sobre a mansidão, que é um dos frutos do Espírito. Aleluia! E todo fruto, antes dele se tornar um fruto, ele é uma semente. E para que essa semente nasça dentro de mim e cresça e se torne um fruto, eu preciso ter o desejo de ser manso. Então eu preciso desejar que o Espírito Santo me dê esse fruto. E que esse fruto seja adubado e irrigado pelo Espírito Santo. Para que ele possa crescer e se tornar um fruto e possa, né, alimentar, possa ser vivido, ser vivenciado. Então, é preciso que nasça um desejo, primeiro. Eu preciso desejar, né? Eu preciso ter esse desejo. E se eu tenho esse desejo, com a ajuda do Espírito, né, ele vai crescer. E aonde que a gente pode demonstrar que esse fruto cresceu e que esse fruto está sendo agraciado? Né? Aonde que a gente vai demonstrar isso? Nos nossos relacionamentos. A nossa vida, ela é feita de relacionamentos. A gente não existe sozinho. Todo mundo precisa um do outro. Né? A maioria dos conflitos, eles não começam por falta de amor. Eles começam por excesso de interpretação. E às vezes a gente não percebe. Essa interpretação é assim, quando, um exemplo, né? Quando uma pessoa fala algo, você marca com a pessoa, você chegou atrasado, a pessoa já fala assim, nossa, você não respeitou o horário, você chegou atrasado, né? E a pessoa que perdeu o ônibus, perdeu a condução, né? Se atrasou por um motivo mais sério, mais grave, ela já vai discutir, né? Poxa, você nem sabe o que aconteceu, você já está me acusando. Então isso é interpretação errada. Vou dar mais um exemplo daqui a pouco para vocês. Né? Em Provérbios 15:1, ele fala assim, que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra dura desperta a ira ou aumenta a raiva. A raiva, ela é um sentimento. Então a gente precisa dominar, a gente precisa do domínio próprio para controlar essa raiva. E como podemos ter relacionamentos saudáveis? Tudo vai começar na nossa família de origem. Né? Se eu venho de um lar onde a minha família tem aquele perfil, porque quando a gente está dentro da nossa casa, a nossa família, ela é um sistema. Toda casa vive um sistema. Esse sistema, ele é influenciável, né? E estamos todos conectados. Então, conforme as influências, conforme a gente aprende e a gente vai reagir. A criança, ela forma o seu caráter até os 7 anos. A partir dos 3, ela começa a demonstrar o seu caráter. E com aquilo que ela está aprendendo, que são exemplos. As crianças, elas aprendem com exemplos. Nós deveríamos aprender também com os exemplos, né? Mas as crianças, elas vão aprendendo com o exemplo. Se você vive numa família onde é habitual que a família reaja com gritaria, com agressividade, com palavras duras, com palavrões, a criança, ela está conectada, ela está sendo influenciada. Então ela vai crescer repetindo padrões. E se você nasce numa família onde você tem amor, você tem respeito, você tem compreensão, a criança vai crescer repetindo esses padrões. E essa influência, ela é o que vai, é o que a gente vai ser quando a gente se tornar adulto, né?
a maioria dos traumas, eles acontecem na nossa família de origem, né? Os traumas mais significativos da nossa vida, eles acontecem na nossa família. Se você vem de uma família que não funciona, que é disfuncional, que a gente usa essa palavra disfuncional, você não vai funcionar. Você vai, às vezes, sobreviver à sua dor, mas não vai funcionar. Então, o lugar onde a gente se revela, onde a gente é quem a gente é, onde a gente não usa máscara nenhuma, é dentro da nossa casa. Então, é dentro da nossa casa que você vai ser quem você é, né? Então, a gente precisa dos frutos dessa mansidão para reagir dentro da nossa casa, para reagir com os nossos colegas. Porque com os nossos colegas, a gente até usa uma máscara. A gente é legal, a gente é bonzinho, mas dentro da nossa casa, a gente é o que é, né? Aí, às vezes até as pessoas falam assim, mas lá na rua você grita desse jeito? Claro que não, né? Porque lá na rua as pessoas não sabem como eu sou. Então, eu preciso ser na rua e dentro de casa, eu preciso ser essa pessoa, com uma mansidão, com um domínio próprio. Eu preciso dominar esse sentimento de raiva que às vezes aflora por algumas situações que aconteceram na nossa família de origem, mas que também, quando a gente vira adulto, existem também alguns traumas que são muito significativos, como traição, abuso, luto e dentre outros. E esses traumas, eles vão gerando dentro de nós reações que não são as que a gente queria ter, mas por causa de uma defesa, um mecanismo de defesa, a gente acaba reagindo e se comportando com algumas formas diferentes fora dos frutos do Espírito. Uma outra hora a gente fala sobre os mecanismos de defesa, que é bem legal. E aí o que acontece? A gente para de funcionar e a gente começa a sobreviver, como eu falei para vocês. E sobreviver não é muito bom, a gente precisa funcionar. Né? Quando a gente tem algo que foge do controle, algo que eu perdi o domínio, aí eu perco também a minha mansidão, eu perco também o domínio próprio. E aí eu vou reagir com raiva e às vezes com agressividade. Isso é muito comum. Então, para dar um exemplo bem legal de interpretação, imagine um casal que vive junto há um tempo e um deles chega em casa e ele fica calado e se retira, quer ficar sozinho, né? E a outra pessoa percebe. Aí ela vai atrás para saber o que aconteceu. Então, aquilo que era uma tentativa de aproximação, o outro entende como invasão. Eu não posso ter o meu espaço. E aquela pessoa que tentou se aproximar se sente rejeitada. Né? Isso porque os dois viram com a forma da interpretação que eles tinham e não com a verdade da situação. E isso faz com que os dois fiquem magoados, gere brigas e leve até uma separação. Se eles não falarem, expressar os seus sentimentos, né? Se eles não conversarem a respeito do acontecido, aí isso leva até uma separação. Por isso que é importante a gente falar com as pessoas com amor, né? Expressar sentimentos. A gente aprende que quando você dá nome para os seus sentimentos, você passa a dominar os seus sentimentos. Então, quando Deus criou Adão, colocou Adão e falou: Adão, você vai dar nome para toda essa bicharada, para todas essas árvores, né? E vai dominar sobre elas, sobre eles. Então, quando você dá nome para os seus sentimentos, eu estou triste, mas estou triste por quê? E aí você vai dando nome para aquilo. Aí você passa, o seu cérebro entende que você tem domínio sobre aquilo. Então, aquilo já não foge mais do teu controle. Glória a Deus. Deixa eu só me achar. Todos os frutos do Espírito, eles são necessários. Todos, porque senão Deus não teria deixado para nós, né? E a palavra é nosso guia, é a nossa ferramenta mais útil, que deveria ser mais útil. A gente deveria usar bastante essa palavra.
né? Então, ele deixou os frutos para nós. Mas o domínio próprio e a mansidão, eles são frutos fundamentais para termos bons relacionamentos. Sem esses dois frutos, é pouco provável que você tenha um bom relacionamento. Porque você ter um relacionamento interno, sozinho com você, não vai dar fruto. Não adianta eu ser bonzinho comigo lá dentro do meu quarto sozinho, né? Não, eu preciso evidenciar esse fruto. Eu preciso ter esse fruto na minha vida cotidiana. E para eu construir um relacionamento saudável, né, eu preciso evidenciar isso e controlar as minhas emoções e reagir sem a ira. Senão eu não vou conseguir construir bons relacionamentos, nem com o próximo e nem com Deus. Porque o meu próximo, né, quando a pessoa chega armada, irada, tudo, achando que tudo é um ataque, é difícil você conviver com pessoas assim, né? Eu falo que tem pessoas que têm lança na boca, que tudo que você fala é uma flechada que a pessoa te dá, ela vive armada. Isso também é um mecanismo de defesa. Na verdade, ela ataca para não ser atacada. Ela faz isso antes que alguém ataque, ela já ataca a pessoa. Então, quando a pessoa vive, se vocês imaginem o desgaste físico e emocional dessa pessoa que vive em alerta o tempo todo, que vive reagindo o tempo todo, né? Quando a pessoa chega e vai falar alguma coisa para você, você já interpreta diferente e já lança ali uma flechada. Então, a nossa boca, ela fere muito mais do que até instrumentos cortantes mesmo, né? Nossas palavras, elas têm poder de dar vida e de matar. Então a gente precisa pensar bastante antes de falar. A Bíblia diz que Deus, ele quer um coração quebrantado, um coração contrito. E como que eu vou chegar diante de Deus com o meu coração quebrantado, com o meu coração contrito, se eu fui lá e briguei com meu marido, porque ele queria algo e naquela hora eu não queria fazer? Essa semana eu tive vários episódios onde realmente eu tive que experimentar a mansidão. Foi muito engraçado, né? Eu falei, Deus, o Senhor tem um bom senso de humor comigo, porque às vezes é irritante. Mas Deus faz essas coisas, né? Ele nos coloca realmente. Daí eu falei, Deus, se não alcançar o coração de ninguém naquele dia, o meu, o Senhor já tratou, né? Então, se não é para vocês, essa palavra foi para mim. Porque realmente, ontem ainda, né? Era ontem à noite, eu e a minha colega de trabalho, a gente estava dividindo uma cliente, que ela fazia uma coisa, a gente ia trabalhar junto. E ela foi lavar o cabelo da cliente para eu poder atender a cliente depois. Gente, ela levou 40 minutos para lavar o cabelo da mulher. Eu falei, meu Deus, até quando vai lavar esse cabelo? Daí ela foi grossa comigo, ela me respondeu de uma forma áspera, né? Eu falei, tá bom, Deus, já entendi. Vamos controlar, vamos ficar tranquila, né? Mas ela, falei, meu Deus, parece que foi de propósito, assim, sabe? Eu falei, Satanás, ele adora mesmo tirar a gente do sério. Então, assim, tudo que eu li sobre mansidão, tudo que eu pensei sobre mansidão, ele falou, então agora é o último teste, vamos ver se realmente você vai se controlar. E aí eu respirei fundo e falei, vamos esperar, né? O que é meia hora mais, meia hora menos da minha vida, né? Então, vamos lá. E eu tenho uma definição de mansidão para vocês, né? O que significa mansidão? A mansidão, ela é a força sob controle, um traço de caráter marcado pelo domínio próprio, pela humildade e pela submissão a Deus. Quando a gente leu ali na palavra, né? Deixar que Deus controle, né? Aquilo que eu não posso controlar, que Deus controle. Se eu ainda não aprendi a controlar minhas emoções, então, Senhor, vem controlar minhas emoções. Se eu ainda não aprendi o que fazer com aquela situação ainda está difícil para eu resolver, Senhor, vem controlar, toma esse controle. Né? Quando diz que a mansidão ela é uma força sob controle, você imagine essa ira que desperta na gente. É uma força muito grande. Né? A gente vê pessoas tendo ataques de raiva chegar ao ponto de ser hospitalizada. Né?
Então, assim, imagine o tamanho da força que nos sobe. Quando eu falei das dores e dos traumas lá na nossa infância, às vezes você carrega isso por tanto tempo, chega uma hora que você explode. Não cabe mais dentro de você. Deus não nos fez para suportar tanta dor emocional. Deus, Ele nos fez para viver bem, para expressar com alegria, para ter bons relacionamentos, para viver livre dessa dor, desse caos que vive dentro da gente. Às vezes a gente faz guerras internas e a gente não sabe controlar as externas porque a gente não controla as internas. Se eu não controlar todo aquele turbilhão de pensamento que vem, a minha mente não sabe se é real ou se é imaginário, minha cabeça não sabe. Então toda a emoção, todo o estresse, todo o desgaste, tudo vai para o meu corpo físico. Então quando a gente lê que a mansidão ela é uma força sobre controle, então tem controle. Eu posso controlar. Se eu não estou conseguindo, o Senhor pode, através do Espírito Santo, me ajudar, me dar a condição de controlar isso. E segundo, ele é um traço de caráter. Então, se nós queremos ter o caráter de Cristo, isso é da natureza de Cristo. Cristo, ele falou na palavra dele que ele era manso e humilde. Então, nós temos que ser manso. Isso é um traço de caráter. Se você não tem, se a gente não tem, a gente tem que pedir para Deus. Porque Deus, ele muda o nosso caráter. Ele muda quem a gente é. Quando a gente nasceu e se perdeu lá na infância, cresceu disfuncional, quando você aceita Cristo, essa nova criatura, ela vem com as coisas de Cristo. Ela vem com o caráter de Cristo. Ela vem com a mansidão, com o domínio próprio, com a temperança e com as outras coisas que a gente leu ali. Então, o nosso corpo e o nosso espírito que vive em guerra, porque a gente vive em guerra. Essa minha amiga, ela é crente, ela é cristã. E ela foi ríspida comigo. Ela me respondeu de uma forma aonde foi carnal, não foi espírito. Né? Aqui nós lemos na Bíblia que quando você está no domínio do Espírito, você não está, né, no mundo. Você está debaixo da graça. E é isso que a gente precisa para nós. Então a gente precisa ter esse caráter de Cristo e pela humildade colocar-nos diante da presença de Deus e pedir para o Senhor. Eu estou submisso ao Senhor. O Senhor vem e me ajuda, porque eu sozinha não posso fazer. Né? Jesus, ele nos ensinou, ele falou que os mansos herdarão a terra. Então isso é para agora, não é para lá, para a eternidade, para quando eu morrer. Isso é para agora. Eu preciso ser manso e humilde aqui na terra. Eu preciso tratar bem meus filhos. Eu preciso tratar bem o meu esposo, que é dentro da minha família. É aonde eu tenho que ser quem eu sou. Né? Eu não tenho que ser bonzinho só lá fora. Quando a Bíblia diz ama o teu próximo como a ti mesmo, é lá dentro da nossa casa. Né? Não é que eu vou amar o meu marido como a mim mesmo se eu não suporto, né, a respiração dele às vezes. Como que eu vou amar? E outra, ainda as mulheres ainda tem um agravante, que a mulher tem os hormônios. Os homens não têm hormônios, não aflorados igual os nossos. Né? As mulheres têm os hormônios, as mais jovens a TPM, as mais velhas a menopausa. Então é uma guerra. A gente vive essa guerra hormonal, espiritual e física. Né? Então é bem complicado. Mas como, né, Jesus nos ensinou que bem-aventurados os mansos, bem-aventurados e herdarão a terra, então é para agora. É agora que a gente tem que ter comportamentos saudáveis, ter bons relacionamentos e evidenciar o fruto do Espírito Santo. É uma escolha. Nós escolhemos. Eu decido. Eu quero ser mansa ou eu quero ser agressiva? Eu quero ter domínio próprio ou eu quero deixar que a carne me domine? Né? Então é uma escolha. Né? Não basta apenas eu orar, mas eu não decidir, eu não escolher. Então é uma escolha. Assim como ele é um desejo que tem que nascer, ele é uma escolha para praticar. Eu decido, né, se eu quero responder com calma a uma situação. Né? Quando acontecer uma situação onde você perceber
que aquilo vai gerar um estresse, que aquilo vai gerar uma briga, é você que decide. Né? Não importa o que o outro faz para você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que o outro te fez. Então é você que decide. Se você quer revidar com agressividade, com palavras duras, ou se você quer manter um bom relacionamento e cultivar a harmonia do lar. Principalmente para quem tem filhos pequenos ainda. A gente decide isso. Se eu dominar a raiva, eu vou reagir de forma branda. Se eu não dominar a raiva vai me dominar. Então, a gente decide por quem eu quero ser dominado. Então, se a mansidão ela é uma força sobre controle, temos que ter atitudes de mansidão. Né? Essas atitudes é que vão descrever quem somos. É os nossos comportamentos a partir do momento em que você decide aceitar, decide pedir que o Espírito Santo te dê esse fruto, que ele regue esse fruto, que nasça no teu coração. Essa mansidão ela vai ter que vir para fora e é onde você vai expressar toda a tua mansidão. E a mansidão, como eu já falei, ela é um caráter de Cristo. Ela precisa ser evidente em nós, na nossa vida. Nós estamos sendo vistos o tempo todo. Né? O tempo todo. Agora mesmo está todo mundo me olhando. Todo mundo me olhando. Então a gente está sendo vista o tempo todo. Quando não pelas pessoas, por Deus. Então, enquanto as pessoas estão me vendo, né, como eu estou reagindo, como eu estou me comportando. E quando ninguém mais está me vendo, mas Deus está me vendo, como eu estou reagindo, como eu estou me comportando. Quando eu estou dirigindo meu carro, que um pega e passa correndo na minha frente, ou aquele que vai, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se vai parar, se vai continuar, fica ali, você que tem que adivinhar o que ele vai fazer. Como que eu reajo? Nessa hora é só Deus quem está me olhando. Então, assim, as minhas emoções, elas têm que ser controladas o tempo todo. Eu preciso escolher, dominar, para que o tempo todo eu não precise usar máscara. Para que eu possa ser livre disso. Para que eu seja quem eu sou realmente como eu sou. Né? Então, eu escolho ser mansa. Eu escolho ser humilde. Amém, Senhor. Eu escolho ser submissa. Aleluia. Glória a Deus. E a vida o tempo todo, ela nos pede uma escolha. Toda escolha tem sua consequência. Se eu vou agir com mansidão, eu vou receber mansidão. Porque você desarma as pessoas. Se alguém vem com pedras e você vai com flores, a pessoa desarma. Nem todo mundo é tão ruim assim que vai te tacar pedras quando você estiver dando flores, né? Então, assim, a vida ela pede para nós isso. A vida pede o tempo todo para que a gente escolha. Ela pede atitude o tempo todo. Seja a atitude de boa mãe, de boa esposa, de boa amiga, de boa serva, de boa filha. Sempre. A vida está pedindo para nós o tempo todo boas ações, boas atitudes. E a gente precisa disso. A gente precisa orar sempre. Porque aquilo que eu não consigo dominar, o Espírito Santo ele nos ajuda. Ele é nosso melhor amigo, companheiro, conselheiro. É Ele quem está ali 24 horas. E eu queria dizer para vocês que se porventura vocês vivem situações que vocês não dominam, vocês vivem situações, sentimentos que vocês não entendem. Porque eu penso demais e eu não sei por que acontece isso. Porque eu não consigo descansar, eu não sei por que acontece isso. Então, se você tem dores que você
não sabe de onde vem, se você fechar os teus olhos e você imaginar onde dói, é nas costas, é na barriga, é na garganta, né? Se você fizer essa dinâmica sozinha em casa, né, a gente tem nome para essa dor. E além do nome para essa dor, tem cura para essa dor. Você não precisa viver sofrendo sozinho, né? A gente tem uma equipe aqui na igreja, né? Uma novidade para vocês. A gente tem uma equipe aqui na igreja que está sendo preparada e já está apta a ajudar vocês com uma palavra, sem julgamento, né? Porque todos nós temos situações e às vezes algumas situações nos deixam envergonhadas e às vezes algumas situações nos deixam com medo de se abrir, expressar. Mas assim, tem gente que vai te ouvir, tem gente que vai orar com você, tem gente que vai te dar um abraço, tem gente que vai só ficar com você segurando na tua mão enquanto você chora, né? Então, para você entender que vocês não precisam mais carregar isso sozinhos, né? Quero chamar a pastora Sueli, a Rô e a Dilma para vir aqui na frente. E a Marli Castro não está aqui, também faz parte dessa equipe. Deus nos uniu através de muita oração, através de muita oração, de muita renúncia, de muitos não, mas nós estamos aqui por vocês. Nós queremos ver vocês dividindo fardos, não carregando mais as coisas sozinhos. Nós estamos aqui como uma equipe de apoio, um grupo de apoio para apoiar vocês em decisões que forem muito difíceis, coisas que vocês não sabem lidar. Quando vocês precisarem, eu quero que vocês não sintam envergonhadas e procurem uma de nós, e que vocês possam ter coragem de querer se livrar dessa dor. A gente pergunta, o que é mais importante, né? Conviver com isso ou se livrar disso? Eu, durante alguns anos da minha vida, eu passei lambendo minhas feridas. Eu passei lá, chorando minhas dores, né? Porque eu não queria, eu estava muito apegada. Aliás, eu estava muito apegada às minhas dores. E quando a gente se apega às nossas dores, é mais difícil de se livrar delas. Mas Deus, Ele aceita a gente como a gente é, mas Ele não quer que a gente permaneça do jeito que a gente está. Ele quer que a gente mude, Ele quer nos ver livre de fardos, de dores, de acusações, né? Tem uma frase que eu ouvi esses dias não, já tem um tempo, que ela diz assim: o diabo conhece o meu nome, mas ele me chama pelos meus pecados. Deus conhece os meus pecados, mas Ele me chama pelo meu nome. Então, deixar que Deus chame vocês pelo nome de vocês. Que esse pecado, que tudo que aconteceu lá atrás, a gente vai resolver esse passado. E esse passado, ele vai ser testemunho do nosso futuro. Amém? Amém? Deus abençoe vocês. Eu costumo dizer que o Marli Salvador é igual aqueles filmes de vida real que a gente assiste, que assiste com um caderninho na mão. São muitas informações. E desde o tempo que ela me convidou a cuidar das minhas unhas, eu tive mais intimidade com a Marli Salvador. Ela vinha nos cultos do domingo e saía muito rápido, então as meninas não a conhecem. E essa foi a oportunidade de vocês conhecerem a Marli mais pertinho. Nesses tempos onde nós ficamos fazendo... Quantos anos já faz? 5 anos. Juntas todo mês, um tempo, pelo menos de 1 hora, eu pude conhecê-la e amá-la. E dar muitas risadas. Que ela ri da cara do perigo. Ela está em muitas situações difíceis, ao invés de ela chora também, mas ela faz piada disso, né? E piada no
bom sentido, tá? E ali ela me contava de muitas pessoas que ela já ajudou nessa vida, né? De mulheres que ela já ajudou. Mulheres destroçadas. Falei, olha só, eu também cuido de bastante mulheres destroçadas. Por que não nos unir, né? Dividir essa carga até mesmo, porque é algo que a gente ama fazer, mas precisamos de muita ajuda para fazer. E pessoas muito comprometidas, e como eu falo para todas elas, e a Marli também fala para todas nós, o sigilo é absoluto. O sigilo tem que ser absoluto, senão Deus cobrará de nós. Então você aconselhar uma mulher é algo muito especial, porque ali ela vai expor as suas mazelas, ali ela vai expor os seus pecados, as suas situações. E ai de nós, se sair de dentro do escritório aquelas situações, Deus nos cobrará. Então a gente fala muito sobre isso. Estamos nos reunindo toda segunda-feira para orarmos, para estudarmos, para nos alimentarmos da palavra e também para sararmos, porque nós estamos aqui, né? Descobrindo que não somos sarados. Descobrindo que temos muito a sarar, né, gente? Como a gente chora, como tem lembranças que a gente esconde. Muitas lembranças que você nem sabe que existem, elas estão guardadas dentro de uma caixinha para você não mexer. Até conversava com uma pessoa esses dias e dizia, faça um relatório da sua vida. E ela disse para mim, só de pensar, eu começo a passar mal. Porque são muitas coisas, as mulheres elas são muito emocionais. Então nós precisamos de mulheres saradas para sarar. E eis aqui um novo ministério, sarar. Vamos fluir, vamos sarar para sermos saradas, curar para sermos curadas. Não, curadas para curar. Mas como estamos nessa terra, nós precisamos todos os dias ser restaurados. Então eis-nos aqui, e mais a Marli Castro, que está em viagem, também está nesse propósito de oração, de entrega, de jejum, de conhecimento da palavra para trabalharmos com mulheres. Amém? Amém. Aleluia! Vocês gostaram? Eu quero dizer aqui algumas coisas que eu aprendi. Mansidão é uma semente. Quem quer ir semear a mansidão dentro de si mesma, diz amém. 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 Quem deseja ser mansa, diga amém. Amém. Com a ajuda do Espírito Santo, esse fruto da mansidão vai se evidenciar em nome de Jesus. Amém. Enquanto a Marli pregava, eu lembro do meu marido falando comigo esta manhã. Ontem, pela manhã, ele disse, amor, você vai pregar sobre mansidão para os jovens esta noite. Tá bom. Aí hoje pela manhã tinha um pano sujo, igual ele disse, na porta, né? Porque choveu muito, eu coloquei pano lá na porta, onde que eu tinha. E ele falou, o que esse pano sujo, cadê aquele pano sujo que você pôs na porta ontem? É o único pano que eu tinha. Daí ele pegou o pano e pôs um negocinho do Benício, que estava no chão. Falei, ele ainda põe o pano no chão, hoje de manhã. Não fui eu que pus o pano aí, no negócio do Benício. Ah, não, foi sozinho. Ele me olhou e disse, por isso que Deus mandou você pregar sobre mansidão hoje à noite. E é isso aí, meninas. Vamos pregar, porque primeiro a pregação é para nós, né? Aleluia. Vocês viram que interessante o que a Marli falou aqui, ó? Com 3 aninhos a criança já demonstra o seu caráter. 3 aninhos ela já está demonstrando caráter. Com 7 já está formado o caráter. Mulherada, em nome de Jesus. Olha aqui que eu escrevi. 3 anos demonstra o seu caráter. Seja exemplo. Porque o caráter que o filho vai fluir aí é o caráter que ele está observando. Seja exemplo, seja influência. Seu filho refletirá o seu padrão. Meu paizinho, hein?
Nós fazemos isso. Precisamos deixar de fazer se ainda estamos fazendo coisas da nossa infância. Importante expressar os nossos sentimentos de uma maneira correta. Dê nome para os teus sentimentos e domine os teus sentimentos. Pessoas que não conseguem dominar, elas são cheias de flechas e elas magoam. Isso é um mecanismo de defesa. Viu quanta coisa aprendi? Próxima vez, traga o seu caderninho e sua caneta. A mansidão é força sob controle. Não é medo nem fraqueza. É uma força sob controle. Senhor, vem controlar as minhas emoções. É uma escolha. Eu decido, eu desejo ser mansa. O que você vai fazer com aquilo que o outro te fez? Desarme as pessoas. Foi o que a gente aprendeu no final. A vida pede boas ações. A vida pede boas atitudes. Quem vai ter boas atitudes, diz amém? Amém. Coloque de pé em nome de Jesus. Vamos fazer esta última oração. E que nos próximos chazinhos entre elas, você possa estar com a gente para aprender um pouquinho mais e trazer mais meninas em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Desliga um pouquinho a luz lá para nós.